Procrastinação. Atire o primeiro laptop na cabeça do Marcelo, quem já não passou por isso. O fato é que todo mundo passa pelo ato de procrastinar, de empurrar com a barriga, de deixar para amanhã aquilo que a gente devia fazer hoje, e depois advém aquela angústia, aquela sensação de culpa. O pior é que a gente sabe que precisa fazer o raio da tarefa e não faz. Marcelo, afinal de contas, como é que a gente faz para driblar, para vencer esse hábito tão humano da procrastinação? Verdade, Alexandre. E a procrastinação é o quê? É deixar para depois, ficar empurrando com a barriga, não cumprir com aquilo que seria uma expectativa dos outros e talvez até sua mesmo. Você entende que aquilo é importante fazer, mas vai deixando, vai deixando. Isso é procrastinar. Agora, por que muitas pessoas procrastinam? Aí são inúmeras razões. Por exemplo, tem gente que já é da própria natureza dispersar. Isso é muito meu, assim, inclusive, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de rotina. Então, se eu tiver uma tarefa muito longa, no meio do caminho eu já não estou mais com vontade de fazer. Alexandre, eu chego ao ponto de, por exemplo, se eu pegar uma garrafa e for encher de água essa garrafa, se ela tiver 2 litros, quando chega num litro eu falo, não, acho que tá bom já, não precisa acabar. Cara, eu me disperso muito fácil, eu me enjoo das coisas muito rápido. Então, eu tenho uma tendência a procrastinar justamente por... vou mudar de assunto porque eu já cansei desse. Mas você tem que ter a habilidade de saber voltar para o assunto na hora certa. Tem outras razões. Tem pessoas como eu que perdem o foco, mas tem pessoas que não têm um propósito. Do tipo, elas procrastinam porque elas não sabem por que estão fazendo o que fazem. Então, se eu não tenho um porquê fazer... Por que eu vou fazer agora? Sim. Então, também tem isso. Então, tem várias razões que a gente poderia listar, inúmeras. Mas eu entendo que como devemos vencê-la, aí depende justamente da razão pela qual você procrastina. No meu caso, eu já cansei de lutar contra essa perda de foco. Então, o que eu faço? Eu programo a perda de foco. Então, eu uso, por exemplo, aquela técnica Pomodoro, sabe? Você põe um reloginho, aquele reloginho de cozinha, para despertar, no meu caso, a cada 30 minutos. Então, eu ponho 30 minutos, foco na tarefa. Despertou, eu paro 5 minutos e vou fazer outra coisa. Passou 5 minutos, ele desperta de novo, eu volto para a tarefa. Mas você não vai lá olhar quantos minutos faltam, não? Não. Eu não sou tão ansioso. Não sou tão ansioso assim, eu só preciso que ele me avise. Mas, cara, para mim funciona, porque ele me traz de volta quando eu volto, porque eu programei o dispersar, né? Mas, normalmente, o que as pessoas fazem também funciona é quebrar as coisas em partes menores. Então, se eu tenho um projeto muito longo, se eu quebrar ele em etapas, eu me disperso menos, porque conforme eu for vencendo cada degrau, é como se eu estivesse vencendo uma fase do jogo e vou passando para outra fase, e isso naturalmente motiva mais. A gente dispersa quando a gente vê que a coisa é muito longa, fala, cara, sim, isso não tem fim. Então, se você começa a quebrar aquilo em pedaços, você fala, opa, já venci o primeiro degrau. Você fica até um pouco mais animado para ir para o segundo degrau. Então, isso é um bom caminho. Mas uma coisa que eu faço, que eu gosto, para mim funciona, Alexandre, todo dia. Eu pego uma lista das coisas que eu tenho que fazer. Eu sou muito da tecnologia, mas isso eu faço no papel mesmo, sabe? Eu escrevo ali na minha agenda as coisas a fazer, uma listinha. Depois eu faço 2 colunas. Uma que eu chamo de ABC. ABC é assim, A, tudo aquilo que é muito importante, que tem que fazer. B, relativamente importante. C, aquilo que dá para deixar para depois. Então, eu vou colocando A, B, C em cada tarefa daquela. Mas não basta por aí. Não para aí. Na segunda coluna, eu ponho ordem nisso. Por exemplo, eu pego tudo que é A, que é mais importante e que deveria ser prioritário, e coloco ali 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, coloco uma ordem para fazer essas coisas numa determinada sequência. Levo 5 minutos de manhã para fazer isso, e isso é suficiente para organizar o meu dia. Mas aonde que está a dica que eu quero dar? Não é sobre o ABC e 1, 2, 3. A dica que eu quero dar é que eu percebi o seguinte: sabe o que normalmente eu priorizo? É o que é mais importante, não tenha dúvida. Mas entre as coisas mais importantes, sabe o que eu priorizo? Aquilo que eu menos gosto de fazer. Isso para mim e para muita gente funciona. Por exemplo, se eu tenho 5 coisas que são importantes e eu posso escolher qual eu faço primeiro, a maioria das pessoas escolhem a que ela mais gosta de fazer. E ela vai deixando a que ela não gosta para depois. O que acontece? Ela vai fazer aquilo na hora que o prazo está acabando, na hora que ela está cansada e a mente já está totalmente esgotada. Aí procrastina. O que eu fiz para mim e talvez sirva para você? Dá prioridade porque é mais importante, claro, isso é inegociável, mas tendo a possibilidade de escolher, escolhe o que você gosta menos de fazer. Primeiro, porque te dá uma sensação de poder quando você faz, do tipo, uau, venci. E depois o que vem é algo mais prazeroso. Aí você procrastina muito menos. Perfeito, Marcelo. Eu acho que a gente vive num mundo
com mais estímulos para procrastinar. Exato. Em primeiro lugar, a gente está hiperestimulado por redes sociais, coisas que piscam, reels, coisa muito impactante. Então, a gente está sendo adestrado para estímulos de curto prazo e pouco aprofundamento. Você vê que a gente lê menos livros, a gente não consegue... Você vê que filme não faz mais sucesso é série, porque é mais curta. Né? Documentário faz sucesso, as pessoas assistem reels, shorts, enfim, né? É verdade. E a gente está com uma vida mais fragmentada, fragmentos de atenção, né? No meu caso, que eu também tenho essa tendência de ser hiperativo, me dispersar, eu noto que algumas coisas são triggers, são detonadores da procrastinação. Uma delas é uma missão meio vaga. Eu, como tenho uma empresa de pesquisa de mercado, às vezes eu recebo algum projeto que é muito complexo. É complexo ao ponto de, para eu orçar, eu vou ter que quase começar a fazer o projeto para entender como é que eu resolvo aquele problema. E quando eu sei que é um chabu muito grande, eu vejo aqui e falo, ai meu Deus, eu não sei nem por onde começar, assim. Mas por onde começar? Começando, né? Então, assim, quando tá essa coisa meio vaga, é um primeiro despertar para você querer adiar, porque você sabe que você encrenca aquilo. Ou seja, o cara inicia, desenha o que é o problema, que para o seu cérebro começa a ficar menos ameaçador. Outra coisa é quando você sabe que o projeto é muito complicado e vai ser desprazeroso. E aí você fica fazendo coisinhas prazerosas, entendeu? Fazendo tarefinhas que te dá aquele rolando para começar, né? Responder esse e-mail, mandar esse clique, mandar esse joinha, não sei o que, vou comprar aquele produto que está faltando sei lá, num site, entendeu? E aí você vai adiando a tarefa. A outra coisa também que eu acho que piora muito na procrastinação é que a gente é muito cheio de estímulos e de distrações, entendeu? Então, se você já tem problema de concentração e você fica com um negócio que tem notificação do banco, da Netflix, de tudo, você está criando ladrões de tempo, ladrões de atenção, né? Então, eu acho que essa técnica de se comprometa a trabalhar 30 minutos, depois você descansa 10, toma um ar, entendeu? Tem gente que consegue, às vezes eu faço isso. O meu descanso é fazer as tarefinhas gostosas. Eu nem preciso ir para fora tomar, entendeu? Eu faço as tolices, assim, de responder um e-mail, coisas que são meramente administrativas, assim. Então, eu acho que a gente precisa aprender a lidar. Mas sabe uma das coisas, para mim, que mais funciona? Dizem que o ser humano ele é movido por buscar o prazer e fugir da dor. Exato. E o fugir da dor é muito forte para mim. Como eu já sofri muito nas décadas passadas, com projetos enormes de última hora, aquele estresse. E é o que eu lidava razoavelmente bem, ter que executar de última hora. Mas era muito estresse, era muita ansiedade, muita angústia. Aí quando eu olho, eu falo, gente, eu vou passar por isso de novo. Vou passar por toda essa angústia de fazer isso tudo aos 45, eu com essa idade, velho de guerra, eu vou passar por isso. Cria vergonha, eu falo pra mim mesmo, cria vergonha na cara, rapaz, você não é mais moleque, criança que faz só o que quer. Aí eu vou lá e faço para fugir da dor. Eu sei que se eu adiar, o custo, a ansiedade amanhã vai ser maior, a angústia amanhã vai ser maior, faz essa porcaria logo. Já que vai ter que sofrer, sofra agora e não fique sofrendo por mais 10 dias. Entendeu? Esse para mim é o que mais funciona. Para mim também, pelo visto, né? Porque essa ideia de escolher o que é menos prazeroso, né? Cara, que legal. Então, eu queria terminar com uma reflexão para você. Muitas pessoas procrastinam por uma outra razão que a gente não falou aqui, porque elas não sabem dizer não. Então, também isso é importante. Aprenda a dizer não para aquilo que não dá valor, que não agrega valor, que não tem valor. Às vezes a gente quer tanto agradar outras pessoas e a gente diz sim para elas e não para nós mesmos, então a gente acaba priorizando coisas que são até relativamente relevantes, mas não tão relevantes quanto outras que você poderia priorizar. Então, faça bem essa escolha. Então, para que você também não procrastine, fica a dica. Olha aí em todos os episódios do Café no Teatro, tem episódios que a gente gravou sobre gestão do tempo, sobre como dizer não, sobre comunicação. Prioriza você, você vai ter boas reflexões para não procrastinar.